Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Wender Santos e esse é o segundo post da série Visual Studio Code. No primeiro post eu escrevi uma introdução mostrando o que é o Visual Studio Code e falando sobre algumas features dele. Nesse vídeo eu vou me basear nesse primeiro post mostrando essas features, ok? Para quem não sabe, o Visual Studio Code é um editor free multiplataforma da Microsoft, baseado num cara chamado Electron. Muitas outras empresas fazem coisas legais em cima desse Electron. Se você que estiver curioso sobre ele e quiser dar uma olhada, é só entrar lá no site electron.atom.io. Vamos lá, Visual Studio Code. Os exemplos que vão ser apresentados aqui nesse vídeo foram baseados na versão V080 de setembro de 2015, desse mês. O Visual Studio Code é um software ainda em versão preview. Ele é bem recente, foi lançado no evento Build da Microsoft desse ano de 2015, em abril, e ele vem recebendo atualizações bem constantes. Vamos lá, começando aqui. Vamos layout do Visual Studio Code. Layout dividido em 4 áreas, que são elas: Editor, Sidebar, Status Bar, View Bar. Editor, área principal, local onde você edita os seus arquivos, sendo possível abrir até 3 arquivos lado a lado. Vamos abrir aqui o Visual Studio Code e mostrar isso. Vamos lá, estou aqui, vou criar um arquivo, teste 1. Primeiro arquivo aqui criado. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para enxergar. Beleza. Criei o primeiro arquivo. Aqui estou na aba Editor, certo? Próxima aba, Sidebar. Parecido com o Explorer do Windows. É um local onde ficam seus arquivos e pastas. O Explorer é esse cara aqui, ó, o primeiro ícone do lado esquerdo. Se eu clicar nele, ele já vai me mostrar aqui a minha área de Working Files. Essa Working Files são os arquivos que eu estou trabalhando no momento. Sendo eles, por exemplo, o arquivo que eu estou editando ou um arquivo que eu editei desde que eu abri o Visual Studio Code. Vamos lá. Status Bar mostra informações dos arquivos que você está trabalhando. Certo, a Status Bar é onde engloba aqui a Working Files. Por exemplo, eu vou criar outro arquivo. Vou dar aqui o nome de teste 2. Teste 2. E ele está me mostrando aqui os arquivos que eu estou trabalhando. Se eu editar e não salvei ainda, ele me mostra aqui a informação unsaved, tem um arquivo não salvo, e do lado aqui do arquivo, ó, vejam que ele está me mostrando uma marcação, que esse arquivo não está salvo. Vou dar um Ctrl S, essa marcação vai sumir. Beleza. Próxima área, View Bar. View Bar é a área mais próxima ao canto esquerdo, a área que fica colada aqui ao canto esquerdo, ok? E nela a gente consegue navegar entre as views da sidebar. A sidebar tem algumas views que eu vou mostrar ali. E a gente tem algumas informações específicas, como por exemplo, informações do Git, caso o Git esteja habilitado. O Visual Studio Code tem uma integração bem legal com o Git. Então, é essa área aqui, ó, bem no canto esquerdo, que é a View Bar. Então a gente está aqui na primeira view da View Bar, que é a área Explore. Ok? A gente tem aqui o Search, a gente tem o Git e a gente tem o Debug. Aqui no Git, ele fica com algumas marcações quando o Git está habilitado no projeto, como por exemplo, arquivos que ainda não foram commitados. Ok? Aqui na aba Explore, vou editar esse arquivo aqui para a gente ver. Vejam que ele ficou com uma marcação aqui, denotando que eu tenho um arquivo alterado e não salvo. Beleza, vamos continuar.
Ah, aqui eu falo também sobre que é possível abrir até 3 arquivos lado a lado. Isso eu acho bem legal para trabalhar. Vamos lá, vou criar mais um arquivo aqui para conseguir demonstrar isso. Teste 3. E vai ser o teste3.txt. Beleza, eu tenho duas formas para abrir mais de um arquivo aqui no Visual Studio Code. Vejam que eu estou com o teste aberto aqui. Falei que ia salvar como teste 3, salvei como teste. Então vamos lá, temos teste, teste 1 e teste 2. Já estou com o teste aberto. Vou clicar aqui com o botão direito em cima do teste 2, Open to the Site. Vejam que ele abriu aqui na mesma view para mim do editor aqui o teste 2. E se eu vir no teste 1 e fazer a mesma coisa, vejam que ele abriu o teste 1. Eu consigo fazer isso também segurando o Ctrl e clicando no arquivo, ok? Ele vai fazer a mesma coisa. Se eu tivesse um teste 4 aqui, o que ia acontecer? Vamos criar aqui um outro arquivo. Teste 4. Vou salvar ele. Teste 4. Só é possível abrir até 3 arquivos. Então eu vou dar um Ctrl aqui e vou clicar com o botão direito e tentar abrir. Ele não me deixa, ó, ele bloqueia a opção Open to the Site, porque eu já estou com 3 arquivos abertos. Ah, mas eu quero abrir um outro arquivo. Beleza, ele vai abrir, mas ele vai abrir na sua aba que estiver ativa, ok? Vejam, ó, vou clicar aqui no teste 4, ele abriu para mim aqui o teste 4 na primeira aba, que era a que estava ativa. Como que eu sei qual aba está ativa? Simplesmente porque ela está aqui, ó, escrito em branco, ela está um pouco mais destacada dos outros aqui, dos outros títulos que estão em cinza. E como é que eu faço para ativar uma aba? Simplesmente clica nela, ó. Beleza? Então, é isso aí. Vamos continuar. Visualizando até 3 arquivos, acabei de mostrar. Open in Command Prompt. Isso é legal, por quê? Porque em alguns momentos a gente precisa usar a linha de comando dentro de um arquivo específico ou dentro de uma pasta específica, ok? Em um contexto específico. Para fazer isso, botão direito aqui no arquivo, Open in Command Prompt, ok? Vejam que ele já me levou aqui no local onde está o arquivo, que é no meu desktop. Se eu der um dir aqui, ó, o teste 1 está aqui dentro. Beleza? Então vamos lá, continuando. A área de Working Files é a área que eu falei lá no começo. A área onde a gente tem os arquivos que a gente está trabalhando aqui. Todos os arquivos que a gente abriu, desde que a gente abriu o Visual Studio Code, vão ficar abertos aqui. Mas eu não quero. Beleza, você pode vir aqui, ó, canto direito dele, Close File. Putz, mas estou com 20 arquivos abertos aqui. Quero fechar. Vou ter que fechar um por um? Não. Você pode vir aqui, ó, e Close All. Um ícone aqui em Working File. Vou dar um Close All. Fechou tudo para mim. Certo, continuando aqui. Salvando alterações. Putz, aqui tem uma feature bem legal no Visual Studio Code. Vamos lá. Vou abrir aqui o meu arquivo. Vou criar um novo arquivo. Vou pegar o teste 5 aqui. Teste 5. Teste 5. Vou fazer uma alteração no teste 5. Vou dar um Ctrl S. Esse Ctrl S é algo bem comum que nós desenvolvedores usamos, certo? Vamos editando um arquivo, tal, dá Ctrl S, edita, Ctrl S, edita, Ctrl S. No Visual Studio Code a gente pode automatizar esse Ctrl S para a gente não ter que ficar apertando o Ctrl S toda hora. Como é que eu faço isso? Posso usar o Command Palette aqui, ó. Vou dar um Ctrl P e vou dar um Ctrl Shift P. Vou escrever Save e ele está aqui para mim, ó, a primeira opção, Enable Autosave. Se eu clicar nela ou der um Enter,
ele ativou para mim o autosave. Então, se eu começar a editar meu arquivo, vejam que nem na Working File, nem no ícone do Explorer, ele está me falando que esse arquivo precisa ser salvo. Por quê? Porque ele, no momento que eu estou digitando, ele já está salvando para mim. Beleza? Outra forma de fazer isso, eu posso vir aqui em File, Autosave. Como ele já está ativo, ele está checado aqui. Então, vou desativá-lo. Acabei de desativar. Se eu editar meu arquivo, vejam que ele voltou com as marcações aqui para mim, falando que o meu arquivo foi editado e não foi salvo. Eu gosto bastante desse recurso. Continuando aqui. Pesquisar termos dentro de arquivos. Vamos lá. Tem um arquivo aqui, teste 5. Se eu der um Ctrl F, beleza, isso é tranquilo. Todos os editores têm. Vou dar um teste, ele buscou todos os testes para mim. Agora eu vou abrir aqui todos os arquivos que eu usei de exemplo. Vamos lá, teste 1, 2, 3 e 4. Vou jogar eles aqui dentro. E vou procurar, por exemplo, aqui no teste 4, eu vou escrever aqui Wender, no teste 3 também vou escrever Wender, no teste 4 vou escrever Santos, no teste vou escrever Santos e vou dar um Save All aqui. Save All. Beleza, agora eu vou dar um Ctrl Shift F, ele vai para mim lá no Search, ok? Aqui no Search a gente consegue fazer umas buscas um pouco mais avançadas, por exemplo, usando até expressões regulares. Mas o que eu acho interessante aqui mesmo, nesse recurso, é como que ele nos retorna a busca. Vamos lá, eu vou escrever aqui Wender, vou dar um Enter. Vejam que ele trouxe para mim todos os resultados agrupados por arquivo. Então, por exemplo, se eu tivesse o Wender aqui no arquivo teste 4 duas vezes, vejam que ele vai me mostrar aqui no teste 4 agrupado que eu tenho o Wender duas vezes. Beleza? Ele já me mostra aqui também, numa anotação, quantas ocorrências essa busca tem nesse arquivo. Se eu clicar, ele vai me levar lá para essa alteração, ok? Então, é isso aí. Continuando. Command Palette é um local onde a gente consegue usar atalhos como códigos para usar no Visual Studio Code. Eu vou dar um Ctrl Shift P aqui, a gente já usou ele para ativar o autosave, mas ele tem muito mais outros atalhos aqui. Eu não vou comentar sobre atalho por atalho, eu não fiz isso nem no post, mas a gente pode navegar aqui por essa lista e dar uma olhada, quem tiver curiosidade, ou também digitar aqui um ponto de interrogação e ele vai te mostrar alguns exemplos aqui de atalhos também, beleza? Continuando, navegação entre arquivos. A gente pode usar aqui também alguns atalhos para navegar entre arquivos. Um deles é o Alt Tab, que é também comum. Alt Tab não, desculpa, Ctrl Tab, que é comum em editores, certo? Vamos lá, ó. Quando eu dou um Alt Tab, ele me mostra aqui uma lista de arquivos abertos recentes, beleza? Essa lista vai estar com todos os arquivos que a gente abriu desde que a gente abriu o Visual Studio Code, beleza? E por aqui a gente vai navegando entre esses arquivos. Estou aqui no teste 2, vou para o teste 4 e assim por diante. Uma outra coisa legal da navegação entre arquivos é o atalho Alt Left, Alt Right. Esses atalhos, eles navegam entre locais que teve alteração, ok? Se eu vier aqui, por exemplo, para teste, vou colocar uma alteração aqui, vou salvar, vou vir aqui no teste 1, vou colocar outra alteração, vou salvar. Se eu clicar aqui Alt, seta para a esquerda, ele me levou para a última alteração que eu fiz antes daquela ali. E se eu continuar dando Alt, seta à esquerda, ele vai me levando. A mesma coisa, Alt, seta à direita. Ele vai me levando exatamente no local do arquivo aonde eu fiz a alteração. Eu gosto bastante também desse atalho aqui.
abrindo e criando arquivos via linha de comando, ok? Para quem usa o Windows, ao instalar o Visual Studio Code, a instalação já faz toda a criação de variáveis de ambiente no Windows. Para quem usa Linux ou Mac, eu deixei um link aqui no primeiro post, onde você pode vir aqui para onde te mostra o setup do Visual Studio Code para outras plataformas. E aqui eles ensinam vocês a criarem as variáveis de ambiente para que a gente possa trabalhar com o Visual Studio Code na linha de comando. Beleza, eu vou fechar aqui o Visual Studio Code e vou mostrar o primeiro atalho dele na linha de comando, ok? Vou abrir aqui o meu Command Prompt e se eu der um Code, ele vai abrir para mim aqui o Code, ok? Vamos lá, vou criar aqui uma pasta teste code e vou jogar todos esses arquivos que eu usei de exemplo para dentro dela. Essa pasta está no meu desktop, então se eu der navegar aqui até o desktop, vou dar um dir, vou entrar dentro de teste code. Se eu der um code ponto, ele vai me abrir o Visual Studio Code com essa estrutura de arquivos que eu tô dentro daquela pasta, ok? Vejam que está todo aqui, teste 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos voltar para o post aqui para ver qual a próxima coisa. Ok, se eu não quiser navegar, igual eu fiz a navegação ali pelo prompt de comando até... como eu naveguei até o prompt de comando e dei um code ponto, eu poderia simplesmente ter dado um code e o caminho da onde estavam os meus arquivos, ok? Aconteceria a mesma coisa. Caso eu queira criar arquivos e abri-los direto no Visual Studio Code, vou fechar aqui o Visual Studio Code, vou voltar aqui para o meu Command Prompt, deixa eu voltar aqui e vou digitar um code teste10.txt. Ele vai abrir o Visual Studio Code para mim com o teste10.txt. Agora eu quero criar vários arquivos. Vou criar aqui o teste 11, o teste 12, o teste 13. Todos separados aqui por espaço, o nome, ok? Vou dar um Enter e ele vai abrir aqui para mim os 3 arquivos que eu acabei de falar para ele abrir, certo? Vamos lá, próximo ponto aqui no post. Esse era o último. Legal. Pessoal, eu vou continuar essa série publicando. Vou tentar publicar mais um vídeo amanhã falando sobre customizações de layout e teclas de atalho, ok? Acho que é isso. Acabei de lembrar de mais uma coisa. Desculpa que eu não mostrei. Vamos lá. Abrir o code aqui. Deixa eu abrir com aqueles arquivos aqui que a gente já criou. Esses caras aqui. Eu posso também alternar aqui as minhas tabs, ó. Ok? Posso deixar numa ordem que eu fique mais confortável para trabalhar. Agora sim, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Falou!